a gente vai entendendo o quê, né? Que, por exemplo, a consequência do uso da pornografia e da masturbação, ela aparece conforme os anos, né? Então, às vezes, quando o homem tá lá nos 40, 35 anos, que ele tem uma vida ativa, né, com uma pessoa, aí vão surgindo as consequências. E aí é o momento que eles buscam ajuda. Atendo também muitas esposas, né, um sofrimento assim gigantesco, porque daí é como a questão da codependência química, né? Então, o codependente é aquele familiar que depende do vício do aquilo outro, que ele sustenta, né? E na pornografia e na masturbação também existe um parceiro que fica ali refém do vício do outro. Então, gente, estamos aqui em mais um podcast, Nossa Pessoa, Sexo e Deus. Hoje eu tenho a grande alegria de acolher aqui com a gente a Graziela Campos, que é psicóloga e se especializou em logoterapia. Vai explicar um pouquinho mais pra gente o que é isso, né, logoterapia. E trabalha aqui em Sorocaba, né? Atende aqui e também online, né? Os atendimentos online. Em Sorocaba, presencial e também online. Presencial e online. E aí, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu queria convidar você a curtir, a compartilhar esse conteúdo que vai estar com certeza muito bom e que vai ajudar muita gente, vai te ajudar e vai ajudar muitas outras pessoas também. Então aí, Graziela, uma das coisas que me chama a atenção, né, na logoterapia, que nós utilizamos muito, né, estudamos muito, um pouco pelo menos ali, que influenciou bastante dentro da comunidade católica Shalom e outras expressões também dentro da Igreja Católica. E tem influenciado muita gente fora da igreja mesmo, né? Sim. Esse sentido da cura pelo sentido de vida, né? Que nos falta, né? Que nos falta muito hoje em dia. Então, vemos pessoas cansadas, insatisfeitas, inseguras, e quando a gente vai cavar, vai ali entender um pouquinho, a gente vai entendendo que falta um sentido até mais profundo, né? Em conduzir a sua vida, em sustentar valores, né, importantes que sustentam ali a existência daquela pessoa. E aí no sentido da sexualidade também, né, assim, talvez essa desvalorização que a gente percebe hoje da pessoa humana e no campo da sexualidade pode estar também ligada a essa falta de sentido de vida, né? Eu vi que o Victor Frankl, o fundador da logoterapia, né, ele tem ele traz algumas argumentações, alguns textos onde ele trabalhou esse sentido, né? A gente estava até falando aqui agora há pouco, a hiperinflação, né? Essa super desvalorização da sexualidade humana. Isso. O que você pode abordar para a gente sobre esse tema? Frankl, ele é muito interessante, né? E ele fala muito da questão do vazio existencial. Que essa questão da sexualidade desregrada, ela é uma consequência do vazio existencial. Assim como a violência, assim como o vício nas drogas, o vício também do sexo, né? Ela é uma consequência de um vazio existencial que o homem atual vive. Então, o homem perdeu o sentido, né? E aí ele vai buscar preencher todo esse sentido, tanto na questão das drogas, quanto da violência e também do sexo. É o que Frankl fala, Sim. né? Como, não sei, para poder compensar, né, um vazio, Exatamente. Uma inquietação interior, né? Para compensar com alguma coisa, né? E nesse sentido, por exemplo, você atende muitas pessoas, você sente isso presente na vida de homens, de mulheres, de mais jovens, as pessoas que você atende falam dos seus filhos também? Como é que é, assim, essa questão da desvalorização do corpo? Como é que você vai sentindo essa influência hoje no meio das pessoas? Davi, a minha experiência hoje que eu vou tendo com o atendimento clínico surgem muitos homens buscando ajuda, né, na questão principalmente da pornografia e da masturbação, mas isso é algo assim, são jovens não, os jovens eles não procuram ajuda, mas a gente vai entendendo o que, né, que por exemplo a consequência do uso da pornografia e da masturbação, ela aparece conforme os anos, né, então às vezes quando o homem tá lá nos 40, 35 anos, que ele tem uma vida ativa, né, com uma pessoa,
aí vão surgindo as consequências. E aí é o momento que eles buscam ajuda. Então, vem muito essa questão dos homens, da pornografia e da masturbação. Atendo também muitas esposas, né, um sofrimento assim gigantesco, porque daí é como a questão da codependência química, né? Então, o codependente é aquele familiar que depende do vício do daquilo outro, que ele sustenta, né? E na pornografia e na masturbação também existe um parceiro que fica ali refém do vício do outro, né? Então, eu atendo muitas esposas que trazem essa questão de sofrimento. Às vezes vem só a mulher, não vem o homem. E a questão dos jovens não entra muito nessa questão do sexo em si, mas de dúvidas, né? De questionamentos em relação à sexualidade, sou homem, sou mulher, gosto de homem, gosto de mulher. Isso também é muito comum. Você acha que, parece que hoje se precisa definir, por exemplo, dá um exemplo claro, né? Eu quero saber qual é a minha tendência, né? Assim, eu tenho essa tendência a querer, a gostar de pessoas do mesmo sexo, não, a pessoa do outro sexo mesmo, sou hétero, né? Eu sou homossexual, eu sou hétero, né? E eu vejo uma inquietação nos jovens muito grande, né? De definir, muito cedo, definir, né? O que se é, né? A partir do que se sente, a partir de impulsos, né? A partir de, por exemplo, uma vez eu acompanhei uma pessoa, uma jovem que, na conversa dela, ela mesmo esclareceu assim, eu sou lésbica, porque agora eu tô namorando essa moça, porque eu estava muito sozinha e ela me deu o carinho que eu precisava. Então eu vi que eu gostava dela, e eu vi que dá certo, e eu tive um momento, uma relação com ela, e eu tive prazer, então eu sou lésbica, né? E se define muito por isso aí. Eu acredito que pode ser um risco, né? Assim, dizer eu sou, né? Por conta de um sentimento, ou de uma emoção que se viveu, né? Ou de um impulso que se teve. Pode ser um risco, né? Assim, para a pessoa, né? Sim, com certeza. E até porque essas experiências hoje, elas são muito influenciadas, né? Pela mídia, por tudo que a gente vê. Então, os jovens hoje, eles sofrem um bombardeio de informações, né? Por exemplo, se a gente vai numa loja hoje, numa dessas lojas, né, famosas, assim, as roupas, né? As roupas, elas não tem mais o que é feminino, o que é masculino. São são roupas muito iguais, né? Para unissex, né? Então, assim, o jovem, ele sofre muita influência das músicas, da televisão, das redes sociais. Então, esses questionamentos, eles aparecem muito cedo, influenciam. E, realmente, o sentido do jovem, assim, as questões sensoriais do jovem, elas estão sempre muito contaminadas, né? Por coisas externas, assim, que surgem. É interessante que esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí a gente chegou em uma conclusão, né? Que, por exemplo, quando uma pessoa, sei lá, de 35 anos chega pra você e fala, eu sou homossexual, é diferente de um jovem de 13 anos chegar pra você e falar, eu sou homossexual, eu gosto de homem. Sim. É diferente, né? Claro, ambos talvez tenham na história de vida feridas, mas aquele jovem de 13 anos, ele tá, assim, totalmente perdido. Ele simplesmente não sabe o que tá falando. Né? Então, os jovens hoje, nessa questão, são pessoas, assim, infelizmente, são vítimas. Né? São as maiores vítimas, né? Assim, até outro dia eu vendo uma pessoa falando sobre a educação sexual das crianças, né? Que as crianças não têm os hormônios sexuais ainda, né? Então, falando de masturbação infantil. Quando uma criança se toca, ela não está tendo a mesma intenção de um homem, né? De uma pessoa adulta. Não tá se descobrindo, né? É o corpo dela, é algo diferente. É diferente, que ela tá vendo, tá tocando, né? Mas a diferença vem quando ela tem contato com a pornografia, né? E aí ela vai se tocar, talvez tentando reproduzir o que ela viu, né? Assim, mas também não vai sentir o que um adulto sentiria, né? O que um jovem, talvez na puberdade, sentiria.
mas pode ser essa vítima, né, também, sim, dessa influência da pornografia na vida dela ali, até eu gosto desse termo, assim, um estupro da sua imaginação, né? Assim, é como um abuso, né? Um abuso, né? E é complicado que por mais que a criança ela não tenha a noção que um adolescente tem, um adulto tem ao ver pornografia, a questão do prazer existe, né? Então ela vai sentir um prazer e ela vai voltar a repetir aquilo porque é bom, é gostoso, nossa, é diferente. E aí tá uma questão muito forte da questão do início do vício, né? Que não é uma questão do pensamento, nossa, estou imaginando, estou lembrando, não é. É uma questão biológica. Sim. Né? Que conforme a criança vai repetindo, e que pode, assim, até o Frank ele fala dessa desumanização, né? Esse reducionismo da pessoa, né? Que eu acho interessante porque o Papa João Paulo II traz uma mesma linguagem, né? Sim. Objetizar a pessoa e entender o amor a partir de impulsos, né? Que é um pouco o que nós vamos ver hoje, essa preocupação das pessoas. Até outro dia eu estava falando sobre isso no Instagram, né? Sobre a química, mas como é que eu vou me comprometer com essa pessoa que eu até gosto, que eu até tenho um respeito, uma admiração, se eu não tenho certeza que vamos ter ali uma química, né? Uma ligação sexual forte, né? O negócio vai acontecer de verdade. Então essa preocupação de como vai ser as sensações, né? Assim, físicas. Talvez hoje os relacionamentos a gente vai construindo muito, vai entendendo, reduzindo o amor na linha aqui do instinto e do impulso, né? E não vai vendo essa integridade, né? Assim, né? De olhar a pessoa como um ser, né? Isso, esse amor. Com alma, né? Exato, assim, né? Acho que o Frank ele fala desse... Acho que até por isso que nós na comunidade, outras dimensões também, realidades espirituais assim, ligadas à igreja e outras frentes, gostam da logoterapia porque ele fala dessa dimensão mais profunda da pessoa, né? Sim, da assim, né? dimensão o amor espiritual. Exatamente, assim. Como é que ele vê assim, essa dimensão do amor, da responsabilidade, né? Acho que é um termo que ele procura utilizar também, né? É muito interessante, né? Tem um livro do Frankl que ele diz assim, que o amor, ele é como um óculos, né? São umas lentes que a gente coloca e a gente tem a capacidade de olhar para o outro em toda a potência do que o outro pode vir a ser quando nós amamos, né? Então, por exemplo, uma esposa, uma mulher casada, ela tá ali, ela vê o marido, não sei, talvez traindo, talvez no vício da masturbação, da pornografia, das drogas. Mas a visão de Frankl do amor faz com que essa mulher, ela enxergue tudo o que aquele homem pode vir a ser como potência, né? Tudo que existe de potência naquele homem. E aí Frankl vai falar isso, né? Que o amor, ele nos faz ver no outro aquilo que o outro às vezes nem sabe que ele pode, mas que existe nele. Que forte, né? É muito bonito, muito legal isso. E assim, né, que nós somos chamados a olhar para as pessoas, né, na potência. Né? É muito interessante porque, por exemplo, isso também se dá muito na relação psicólogo e paciente. Porque o psicólogo, ele olha para o paciente e às vezes... o paciente nem imagina, né? E o psicólogo, ele precisa ter esse olhar de amor para com aquela pessoa. Acreditar naquela pessoa, naquilo que ele nem sabe ainda, né? E a responsabilidade, por outro lado, nas palavras de Frankl, vem muito dessa questão de resposta, de dar respostas à vida. Então, por exemplo, às vezes a gente se depara com linhas teóricas dentro da psicologia que fala que olha para o homem, para o ser humano, sempre como um ser vítima, ou como um ser condenado, né? Que, não, aconteceu isso na vida dele, vai ser assim e não tem o que fazer. Frankl, ele vem falar da responsabilidade no sentido de resposta. Não, ok, aconteceu isso na sua vida, você sofreu isso, você foi uma vítima, mas hoje você é chamado à responsabilidade, a responder, a dar uma resposta. Isso ajuda muito as pessoas, porque
às vezes o outro só precisa de alguém que fale, não, você pode sair disso, não é desculpa para você permanecer, né? Então a questão da responsabilidade vem muito nesse sentido, de chamar o outro para aquilo que ele precisa fazer, né? De dar respostas, de se responsabilizar, de tomar aquilo para ele, né? De não responsabilizar terceiros. Interessante você falar do amor, né? Que parece que é o amor de Deus, amor cristão, né? Amor de Cristo. Frankl, ele era judeu. Pois é. Né? Então, tem vários livros, né, que ele fala muito sobre o Antigo Testamento. É muito legal, muito bonito. É tipo essa dimensão de olhar de Cristo que se encarnou, né, que tomou a nossa humanidade pecadora e que acredita no homem, né? Sim. Acreditou no homem, que o mesmo homem não tendo aquilo que São João da Cruz diz, né? Onde não tem amor, coloque amor e colherás amor, né? Então esse sentido de potência que você falou, né? Então o venerável Fulton Sheen, ele fala, quando nós amamos, nós queremos viver, queremos nos unir àquele a quem nós amamos, né? Por mais que o outro não seja semelhante a mim, mas eu quero me unir a ele, né? Faço sacrifício para poder me unir a ele. E interessante essa linha do amor, né? Assim, um amor também que, de certa forma, traz uma responsabilidade com a minha vida, né? E com a vida do outro também, né? Sim. Porque, assim, falando do reducionismo, a gente pode se reduzir muito nessa dimensão biológica somente, né? Aí eu sinto isso, eu vou fazer. Meu corpo está sentindo essa vontade, eu vou fazer, né? Sim. Tem umas coisas muito absurdas hoje que a gente vê, né? Que, sei lá, pessoa que não faz sexo tá doente ou tende a estar doente mais pra frente. Esses dias eu vi uma reportagem falando sobre... Ai, meu Deus. Vibrador, né? Sim. Vibrador feminino. Os médicos, né, fizeram uma pesquisa falando da importância da mulher. Importância, sentir, né? A importância na saúde da mulher para ela usar um vibrador. Sim. Né? E aí na reportagem tava falando assim, que mesmo que a mulher tenha relação sexual, é importante que 1 ou 2 vezes na semana ela se masturbe usando o vibrador, porque isso faz... Então, assim, é umas coisas absurdas, né? Porque é um amor, né? É algo totalmente fechado. Egocêntrico, né? Exato, é algo doente. Meu prazer, minha sensação. É muito doente. É solitário, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas confundem a solidão, né? Meu Deus, não tem nada mais solitário do que você viver algo assim. Sim. Né? Sendo que quando nós somos mesmo, sei lá, não tenho ninguém na minha vida, mas vivo uma solidão, mas é uma solidão para o outro. Sim. Né? É diferente. Como é que essa questão da masturbação, por exemplo, né? Como é que é a logoterapia, como é que você também, na sua experiência clínica já, como é que você vê essa realidade, né? Assim, essa masturbação em vista de um prazer mesmo ali, de uma compensação, né? Talvez de um vazio, mas talvez já virando uma compulsão, como é que... Porque tem muitos que defendem, né? Que, como essa reportagem que você viu, né? Os benefícios da masturbação, né? Da sensação que ela traz, os hormônios que ela produz, né? De bem-estar, né? Como é que você vê isso? Davi, é um grande problema hoje em dia, né? Um grande problema mesmo, assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando a gente vai estudar, a gente percebe que o homem, ele vai muito em busca de um prazer, né? Como você disse, de uma sensação. A mulher, ela sempre vai em busca de um afeto, né? Seja ele qual for, por pior que pareça, por mais sujo que pareça, a mulher, ela busca um afeto, né? Para o homem, é um pouco mais fácil, né? Essa saída da questão do vício da masturbação, porque hoje em dia existe mais ajuda para o homem do que para a mulher, porque essa questão da pornografia e da masturbação para a mulher ainda é algo assim
bem mais complicado, bem mais fechado do que para o homem. Até, não sei se tem a ver, mas o conteúdo pornográfico, né, ele é mais voltado para o homem mesmo, né? Por mais que as mulheres tenham consumo mais, mas sim. As imagens, tudo, né? A mulher objetizada, sim, né, ali no... Sim. Então, assim, para a mulher ainda é entre aspas, né, um tabu buscar ajuda em relação a isso, né? Então, por exemplo, às vezes quando chega uma paciente aqui, é muito raro uma mulher buscar ajuda por conta do vício da pornografia e da masturbação. A gente vai entendendo que ela vive isso conforme vai passando o tempo, né? Conforme vão passando as sessões, tudo. Mas nunca eu quero ajuda para sair disso. Já o homem não. Já o homem, depois de um tempo, ele mesmo busca ajuda em relação a isso. E aí, é um caminho, né? É um caminho, assim, por exemplo, em relação ao homem, geralmente, quando ele busca ajuda, também é algo que já extrapolou, tipo, a mulher já sabe, a esposa já sabe. Sim. Então, é um trabalho que precisa ser feito tanto com o homem quanto com a mulher, sozinha, quanto como casal, também é muito importante, né? A reconstrução da confiança entre os dois, né? Interessante, porque, tipo, qual é o sentimento da mulher, por exemplo, quando ela descobre que o marido tá consumindo muita pornografia, Davi, existe um caminho, né? No início, muitas mulheres não acham isso um absurdo. Acham isso normal. Todo homem vê mesmo. É homem, é normal. Aí, quando a coisa começa a ficar descontrolada, por exemplo, o homem não quer mais ter relação com ela pra ficar se masturbando no banheiro. Quando chega nesse ponto, aí a mulher entende. Ou então o homem quer obrigá-la a fazer coisas na relação sexual que ele viu no filme. Aí, nesse momento, a mulher percebe que não é normal, não é certo, sim, precisa de ajuda. Mas aí que tá, no início, para a maioria das mulheres é algo normal. Então, porque antigamente eu ouvia dizer que a mulher se sentia traída quando pegava o marido assistindo, né? Já tinha um sentimento assim, meio ruim, né? Hoje em dia, então, não tem mais tanto esse sentimento, né? Não, acho que principalmente assim, não é. No início, a mulher acha que é algo normal. Né? Assim, depende também do contexto que essa mulher está inserida, né? Como ela enxerga a vida, como ela enxerga as questões. Mas a maioria vai se dar conta de que algo ruim está acontecendo quando algo extraordinário acontece. Sei lá, a criança pegou o celular do pai e viu pornografia. Aí a mulher se choca. Sim. Mas daí, assim, não é tarde, né? Mas os estragos já são, assim, imensos. E é muito difícil porque, sei lá, quando isso acontece, o homem já leva anos numa questão assim, né? Já tá num estado, assim, de dependência, né? Sim. E é como a dependência química. Aí o homem precisa entender que ele tá doente, que aquilo não faz bem. O homem começa a perceber isso, por exemplo, quando ele começa a ter alguma disfunção, né? Quando, de fato, algo também extraordinário acontece. Porque enquanto não acontece, é algo normal. Às vezes, pegar homens assim que não sentem mais atração pela esposa, né? E ama a esposa, mas não sente mais. Não sente mais vontade. E aí é o momento onde ele, caramba, preciso de alguma ajuda, né? Assim, e não sabe nem o que é pornografia, que talvez eu vou ver mais pornografia para me sentir atração por ela. Exato, né? E, por exemplo, acho que um reflexo também dessa desvalorização do corpo da pessoa, né? Um pouco assim, claro, sem demonizar, mas algumas redes sociais, né, onde desses videozinhos curtos, né, onde a maioria dos vídeos são assim, utilizando o corpo para chamar a atenção, sobretudo mulheres, né? Tem um nome, eu não sei se você já ouviu falar, é pornosoft. Pornosoft, sim, porno leve, né? É a linguagem pornográfica ali, onde os gestos das dancinhas
são voltados para as partes erógenas ali, né? Então, assim, até outro dia eu vendo a minha filha, tem uma filha de 5 anos, né? E ela faz um tempinho, ela assistindo essas montagenzinhas que tem no YouTube, de que a pessoa faz aquela historinha na casa dela e filma ali e tal. Sim. E ela estava assistindo há um tempo já, né? Uma menina e um rapaz, né? Até mais velhos, assim, não é nem crianças, não. Sim. E aí depois eu vi estudei um pouco sobre o tema, né? E vi esse termo. O tema que ela tava... Pornosoft, assim, né? Pornosoft. E aí eu vi o que era, eu assistindo com a minha filha, eu vendo, olha, realmente a menina, a jovem lá do vídeo, era uma coisa infantil, conteúdo infantil, mas ela usava uma mini saiazinha, os vídeos os ângulos eram pegos de baixo para cima, sabe? Eu vi que o Pornsoft, ele serve também para poder, aos poucos, e tanto prender os pais na sala, como também, de certa forma, sensualizar, né? Trazer um pouco essa sensualidade para as crianças, né? Vai influenciando dessa forma, né? Isso é muito grave, né? Quando a gente vai estudando também essa questão da pornografia, a gente vai vendo que a pornografia tem níveis, né? E, por exemplo, chega um momento que a gente entra na questão da pedofilia. Mas não é de uma hora para outra, né? Se a gente for parar para pensar, isso é algo muito... Quando eu começo a ler, eu fico assim, meu Deus, que mundo que a gente vive, né? É complexa a pessoa também, né? Porque, por exemplo, se a gente for parar para ver, sei lá, nesses vídeos, nas cantoras pops, né? São mulheres, mas volta e meia tem um toque infantil nelas. Tem uma sainha, tem, sei lá, um arquinho. E a mulher, ela nunca é colocada como realmente ela é, uma mulher. Né? Mas aí vai entrando devagar essa questão da pornografia infantil também. Sim. Né? Que o homem... Meu Deus, por que um homem quer uma adolescente? Por que o homem precisa ver um vídeo de uma adolescente? E sem perceber, às vezes as pessoas começam a realmente entrar nessa questão da pedofilia, que é algo... Acho que, assim, você, tipo, esse aplicativo que eu tava falando, né? São vídeos de segundos, né? Eu tava até vendo um cara falando, né? Que hoje, normalmente, nós queremos sempre mudar. Tipo, a gente quer comer uma comida diferente no outro dia, a gente não quer comer a mesma comida todo dia, né? A gente, sei lá, antigamente eu ia alugar filme, né? Na locadora. Aí eu alugava uma semana no filme de ação, outra semana no filme de faroeste, outra semana não sei o quê, né? Pelo menos eu gostava de mudar, assim, né? E hoje em dia esses aplicativos, ele entende o que você está vendo, né? E ele já então, se o cara ali ele fica vendo esses vídeos, então vai aparecendo mais vídeos desse para ele. E aí hoje em dia a pessoa fica focada só naquilo ali, né? E sobretudo esse conteúdo sensual, né? Sexual, como a gente vive infelizmente, esse reducionismo e essa liberdade, entre aspas, também de viver a sexualidade do que quiser, né? Como uma consequência também aí de tantas coisas. Então, de certa forma, a nossa cabeça vai se acostumando, como você falou, né? Acostuma. Vira uma coisa normal e a gente não presta atenção. Né? Pra gente é normal. Nossos interesses vão se tornando aquilo, né? Sim. É como realmente um marketing bem feito, né? Assim, né? Que vai treinando a nossa mente, a nossa imaginação, né? Isso é muito, muito louco, assim. Tem um autor que eu li uma vez falando sobre... Assim, aquilo que acho que a gente sempre ouve falar, né? Acho que tem muito disso no Fio de Ouro. Falando da diferença do homem e da mulher, né? Que o homem, ele é mais visual, né? Então, o olho do homem, ele vê tudo, né? E a mulher, ela é mais sensitiva, no sentido de ouvir e tal, né? E aí, esse autor, ele tava falando que hoje em dia isso tá mudando. Que a mulher também tá ficando mais visual, né? Por quê? Por exemplo, tem a questão da sensualização também do homem, né? Como, por exemplo, com o aumento das pessoas, né, que se dizem homossexuais, tudo. O corpo do homem também virou um objeto, tanto para o homossexual, quanto também para a mulher, que também já está sendo treinada para isso, né, para ser visual.
E uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu acho que hoje, sei lá, talvez isso tenha diminuído muito, né? Porque até mesmo essa questão da leitura, a gente não lê tanto. Mas, por exemplo, os livros, né? Por exemplo, para o homem, tem a questão do vídeo. Para a mulher, tem muita questão da leitura também. Então, sei lá, alguns anos atrás surgiu aquele livro, 50 Tons de Cinza. Né? Na época da minha mãe também tinha aqueles livros que, sei lá, Gabriela, Isadora, né? Que pouco a pouco vai colocando a mulher também nessa questão, talvez não de uma pornografia escrachada, né? Mas de uma sensualidade que a pessoa não é chamada a viver. Sim. E assim, pra gente já ir concluindo, né? Qual uma via assim que você daria pra gente não entrar nessa desumanização, nessa objetização da pessoa, de si e do outro, né? Por onde a gente pode ir de forma tranquila, assim, seria, não sei, o jejum, uma linguagem assim, um jejum de certas coisas visuais, assim, como é que a gente pode prevenir, né? Pra gente não entrar nessa tendência, né? De se desvalorizar o outro, nessa hiperinflação da sexualidade. Sim. Davi, eu acho que nós precisamos buscar vários meios, né? E existem. Eu acho que a psicoterapia é um meio, né? Que ajuda muito. Mas também, acho que hoje em dia nós precisamos ser muito sinceros, né? Principalmente quando a gente se dá conta. Quando eu me dou conta, meu Deus, eu tô vivendo isso. Por exemplo, às vezes nós estamos dentro da igreja, né? Nós entendemos. Sim. E aí, quando a gente se dá conta, a gente precisa buscar ajuda, né? Então, por exemplo, a psicoterapia, uma vida de oração, com certeza, é o óbvio, né? Uma limpeza da imaginação. E essa questão da limpeza da imaginação não é fácil. Exige sacrifício. Como é que limpa a imaginação? É difícil, viu? Leva anos. Dependendo do tempo que a pessoa traz, né? É uma questão de anos. Que não é impossível, mas é necessário muito esforço. E aí, claro, o jejum entra, né? Porque daí vai trabalhar a questão da vontade. E a questão da imaginação, purificar, né? Cortar pela raiz qualquer tipo dessas questões sensualizadas, né? Eu acho muito interessante porque às vezes existe uma coisa que às vezes eu achava assim, ai meu Deus, que coisa radical, né? Que por exemplo, a gente ouve falar, né? Em tal lugar não se ouve música secular. Não, aqui a gente não ouve música secular. Às vezes a gente pensa, meu Deus, que coisa exagerada. Mas quando a gente começa a entender, por exemplo, o poder da música, a gente percebe que não é exagerado. Sim. A música, ela tem um poder gigantesco que mexe com os nossos sentidos. Então, a gente precisa, em alguns momentos, cortar pela raiz, né? Cortar pela raiz as realidades que a gente vai vivendo. Se a gente quer, de fato, sair, né? E ter uma vida livre, né? Realmente, assim, você falando isso aí, né, da música, quando a gente escuta uma música, tem uma música que te marcou na infância, né? Que te traz uma memória, ou então músicas que trazem um teor sexual, né? Essa linguagem pornográfica que está um pouco presente em tudo, né? Aquela música vende mais, né? Tende a se vender mais, né? Assim, né? Porque causa sensações, como a gente falava no início, né? Compensa certas coisas na pessoa, né? Sofrimentos que ela vive, uma vontade fraca que ela tenha, né? Então, e isso vai compensando de alguma forma, né? Sim, e por exemplo, causa, né? Por exemplo, existem músicas hoje em dia que são cantadas por mulheres e coloca a mulher se vingando de uma traição do homem. Sim. E assim, você vai vendo que naquela música, no modo como as mulheres cantam, é como um grito de vitória. Sim. Mas é algo assim super irreal. Não existe aquilo, né?
Então, acho que uma coisa assim que a gente sempre ouve falar também nos nossos estudos é essa questão de se instalar na realidade. Por exemplo, quando um homem ele tá vendo um vídeo pornográfico, ele tá vendo uma mentira, aquilo não existe. Né? A mulher que tá do outro lado, ela não tá sentindo prazer sexual, o homem não tá sentindo aquele prazer sexual, aquele prazer não existe. Pode estar até totalmente drogado, né? Pra viver aquele momento. Então, assim, a gente passa a viver uma coisa totalmente irreal. E ao mesmo tempo, você falando em real, né? A mise-en-scène que eles fazem, né? Mas ao mesmo tempo que a pessoa vive no corpo é real. Uma vez eu vi um neurocientista falando, né? Que justamente, né? Essa tendência que o que a pessoa assiste ali não é real, mas é como se o corpo dela, o cérebro dela entendesse que ela estivesse tendo uma relação, né? Por isso que ela não se interessa mais pela mulher, né? A mulher se interessa mais pelo homem, né? Sim. Que é aquilo ali, né? Porque o cérebro se acostuma com aquilo, né? Sim. Só que assim, aí a pornografia vai mostrando um nível de prazer que o homem... não, eu tenho que alcançar, eu tenho que alcançar. E não existe. Um parâmetro, assim. Tem um documentário na Netflix, não sei se você já assistiu, falando sobre... Eu vi um outro dia até com a Vânia, com a minha esposa, sobre umas jovens. Isso. É isso? Aí tinha uma menina, né, que no final até deixou, né, o trabalho. É bem interessante de você assistir, porque aí a gente vai entendendo quanta violência existe nisso. Sim. E nós vamos entendendo também que por trás daquela câmera existe uma pessoa que é filha de alguém, que é namorada de alguém e que tem uma alma. Quando você fala violência, assim, não é nem violência que alguém tá lá batendo nela, né? Nesse documentário não tem isso, assim, mas tem... Até tem, né? Mas acho que a maior violência é justamente aquilo que a pessoa se submete a viver por dinheiro, né? Pra poder conquistar alguma coisa, né? Que é o que a gente vê nesse documentário aí. Teremos muitas coisas, né, Graça, pra poder falar aqui. Muito abrangente, né? Muito grande. E muito necessário Muito também. necessário, exatamente, né? E, assim, acho que até quando a gente vai acompanhando casais, né? A gente vê casais frágeis, né? Assim, que entram em crise no seu relacionamento por coisas muito simples, né? Que poderiam ter sido resolvidas antes, mas que o tempo ali do namoro foi muito focada nas sensações, né? De viver aquilo ali, toda aquela paixão que tem que ter mesmo, mas tem um certo limite, né? Às vezes se permite tanta coisa. E que quando o relacionamento fica mais sério, e se quer viver um relacionamento mais sério, né? A pessoa não consegue mais tanto, porque fundamentou naquilo ali, né? E por isso que é necessário realmente, né? A gente falar, conversar sobre esse tema. Sim. Por isso que nós estamos aqui. Mas muito obrigado mesmo, viu? Pela sua conversa, né? Por aquilo que você trouxe aqui. E a gente pode te encontrar também nas redes sociais, né? No Instagram. Qual é mesmo o seu Instagram? psi.grazielacampos. psi.grazielacampos. Isso aí, gente. Muito obrigada, Davi. Foi uma alegria, um prazer estar aqui. A gente pode talvez marcar outras conversas, né? Conversar sobre outros temas. Muito legal. Eu gosto muito da teologia do corpo e acho que casa muito com a logoterapia também. Acho impressionante como tem um monte de coisa que se une assim, né? Sim. Muito bom. Gente, muito obrigado e até nosso próximo episódio. Se lembre de compartilhar, de mandar para outras pessoas esse podcast e os outros também que estão aqui nestas plataformas. Deus abençoe.